A liberação da maconha é o que a gente está discutindo. Estreou nesse final de semana no Brasil. Acho que até não chegou ainda no cinema de Santa Catarina, né? Não chegou ainda, né? O documentário Quebrando o Tabu, que tem como protagonista o ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que defende a liberação da maconha. Mas o ponto forte é o fato de que a constatação de que a política de repressão à droga ela não deu certo no mundo. Se gasta bilhões de dólares e não deu certo no mundo. Algo precisa ser feito, e é o que a gente está discutindo aqui. O André, pelo Twitter, ele acha que liberar a maconha vai fazer com que traficantes que queimam pessoas vivas por dívidas irrisórias irá torná-los empresários responsáveis que irão dividir o seu lucro com concorrentes e, pior, com o governo pagando impostos pacificamente. É um total deboche ao bom senso, é o que diz o André aqui pelo Twitter. Lucas, eu havia levantado aqui a seguinte questão. Como é que funcionaria essa logística? Então não ia ter mais fiscalização de fronteira, o Fernandinho Beiramar ia virar pessoa jurídica, como é que isso ia funcionar aí? Não, na verdade existem vários modelos no mundo, ninguém tem uma solução e se alguém chegar propondo uma solução, você já desconfia desse sujeito, né? Mas o que existe, assim, é uma história muito longa da cannabis, né? O período que ela passou a ser proibida é muito recente na história da humanidade, né? Vem da década de 20 para cá. O Brasil mesmo já teve a Real Feitoria do Linho Cânhamo, criado em 1789, produzindo tecido. A Inglaterra liderou o mercado mundial de cannabis, né? E hoje, se houvesse uma legalização, que é muito diferente da liberalização, que a liberalização é a anarquia mesmo, é o descontrole, é tal como tá. Né? Porque ninguém está esperando liberar para usar. Ninguém está lá, ó, quando... O pessoal já está usando hoje na legalidade. Quando liberar, eu vou usar. Não, pode não é a tendência é que aumente o consumo, como já foi dito aqui. Agora, esses modelos todos que estão discutindo não levam só em consideração o uso recreativo. Porque quando a gente fala do uso recreativo, nós estamos falando assim de 2, 3% do potencial da planta. A grande aplicação dela é na indústria, é no meio fármaco, é no meio químico. Mas a mobilização total não é pela questão terapêutica aqui, né? É na questão entretenimento. Pode ser que não seja, mas essa que é a questão. Eu, por exemplo, que estudo economia, para mim essa é a questão de fundo, porque a cannabis sempre teve entre as quatro principais produtos dos países, gerando divisas, gerando emprego e renda. Então, ela tem um potencial econômico muito mais importante. Como emprego e renda? Para quem emprego e renda? Para o produtor, né? Para a pessoa que vai produzir, porque ela tem aplicação na indústria, ela tem aplicação... Ela liderou o mercado mundial de produção de tecidos até 1920, só perdeu essa posição a partir do momento que entrou o algodão e o nylon. Então, quando você fala assim na legalização, você já está pensando na Philip Morrison, você já está pensando nas grandes indústrias que já têm, inclusive, marcas, tipo a própria Philip Morrison tem a marca Marley já registrada, ela está pronta para entrar com um cigarro desse tipo no mercado a hora que legalizar. Mas também a Novartis, por exemplo, está pronta para entrar com Sativex a hora que tiver uma regulamentação desse tipo, como Malinol, outros produtos que já são comercializados no mundo para esclerose múltipla, pressão intraocular e mais de 200 doenças que tem no princípio ativo delta 9 tetraidrocannabinol, aplicações muito práticas e importantes. Essa cannabis que está chegando para o consumidor brasileiro, na verdade, não é a essência da planta, é uma planta completamente misturada. Esse é um dos grandes problemas que eu vejo também, porque quando o sujeito que precisa utilizar a planta, né, como remédio, como terapia, ele precisa ter a miligramagem correta, ele precisa ter um controle de qualidade. Lucas, vamos combinar o seguinte aqui, né? Não é o foco, né? Não é o foco a questão da terapia. Eu acredito que sim. Não, mas o pessoal que está levantando a bandeira está em busca do entretenimento. Não, porque você está pegando um movimento de superfície, mas por trás desse movimento de superfície existe um conteúdo profundo. Eu acredito que a ideia do Quebrando o Tabu vem em busca da liberação total de todas as drogas. Isso é o meu pensamento, porque nós sabemos nós que trabalhamos no meio, sabemos que é impossível você controlar, só pode usar maconha. Tem a potencialização que o próprio indivíduo faz. Ele hoje usa uma 5 de THC, amanhã usa 12, o Shrunk, amanhã já quer a Nidervet, que é quase 30% de THC. Mas isso torna-se pouco ainda, né? Eu acredito que há um outro detalhe também. Acharmos que a maconha não cria dependência não é verdadeiro. 6% dos usuários da maconha
quanto mais eles tornam-se dependentes. Tem uma outra característica da maconha, a questão da memória, né? E o déficit de atenção. Tudo isso são características do usuário, não aquele que usa recreativamente. Mas onde está escrito na testa de alguém que ele vai apenas usar recreativamente? Claro. Onde está escrito na testa de alguém qual é o percentual daqueles que 6%. conseguem... daqueles que conseguem ficar só na maconha? Existe isso? Não, eu não conheço esse percentual. Tem aqueles que usam recreativo. Só a maconha? Só a maconha. Esses são os felizados, né? São indivíduos... Ocorre também com o álcool. Quantos indivíduos... Disse que 80% dos usuários de droga no mundo só consomem maconha. Então, veja... Só maconha? Só maconha. Essa porcentagem eu desconheço. Agora, as características da maconha, da síndrome amotivacional, do déficit de atenção, isso existe na maconha. Pois é, o doutor Marcos Zaleski, para quem está em casa nos assistindo, qual é o efeito da maconha no nosso organismo? Olha, a maconha, ela se fala muito no efeito do THC, que ele atua dentro de uma substância, de um receptor canabinoide, que liberando uma substância chamada anandamida. Ananda vem da palavra hindu, felicidade, quer dizer, uma substância que relaxa, o indivíduo fica com o cérebro, vamos dizer, trabalhando num nível de energia menor, gasta menos energia, fica mais tranquilo, as percepções são mais lentas, a luz fica mais vívida, o som fica mais vívido, etc. O usuário de maconha, ele se atém muito a esse efeito, né? E ele caracteriza muito isso como ser uma coisa inofensiva. O problema da maconha, como outras drogas também, ela libera o grande problema de todas as drogas, que é a liberação dopaminérgica. Dopamina é um neurotransmissor ligado à paixão, ligado a instintos de sobrevivência, etc. E ele é produzido num centro chamado sistema de recompensa, que fica numa área totalmente sem controle da nossa razão. Estudos recentes agora do NIDA, do National Institute of Drug Abuse nos Estados Unidos, mostram que existe uma substânciazinha chamada giro cingulado, que faz uma espécie de ponte. Era o que na prática o Freud, né, que era um gênio, né, e até dentro da colocação do Lucas ali sobre a pesquisa e uso de maconha no século passado, a própria cocaína, né, foi utilizada por Freud. Sim. E depois acabou sendo proibida pelos efeitos colaterais. Mas essa substância chamada giro cingulado, essa estrutura, ela fica atrofiada no usuário de drogas, né, de qualquer tipo de droga. Ou seja, ela seria a ligação entre o nosso racional e o nosso desejo, a nossa parte automática do corpo. Portanto, quando você fala em liberar uma droga que libera a dopamina, você está falando em dar a primazia para o indivíduo da escolha do uso. Eu vou começar a usar outra droga, mas ele não tem a primazia de parar de usar, né? Até apresenta ele não tem a primazia da escolha. Ele pode escolher a droga que ele quer usar, mas ele não pode escolher a droga, depois que ele usa, ele não pode escolher parar de usar a droga, porque ela age numa parte automática do cérebro. Sim, então, do ponto de vista de saúde pública, seria trágico. Sem dúvida nenhuma, né? Você vai ter um aumento de 10 vezes, que se estima, né? O aumento da liberação de drogas, e até 500 vezes a liberação de drogas, quando hoje você não tem condições de tratar as pessoas que já são usuários de droga e dependentes de drogas, né? Então você vai ter os indivíduos, como disse o Dr. Brincas, os felizados que utilizam apenas aquela droga, fumam isso, fumam aquilo, só que você vai ter mais pessoas utilizando drogas, vai ter a propaganda da liberação de mais drogas, que a gente já procura coibir com a questão do cigarro, né? Você está passando a mensagem para as crianças, para os estudantes, olha, é legal, né, poder se intoxicar, nós estamos liberando mais uma droga aqui. Então, todos esses critérios, eles têm que ser levados em consideração. Esse dado que o senhor traz, né, esse é um dado sério, né? Isso eu posso falar de cadeira, porque eu recebo na Rádio CBN Diário, especialmente, muita reclamação, já recebi diversas reclamações de pais, como eu falei aqui, cujos filhos são dependentes químicos, de cocaína, de crack, enfim, e estão desesperados, porque não encontram espaço de tratamento. Não é. Quer dizer, aquele que não tem condições financeiras, ele depende do Estado, e o Estado não oferece a condição de tratamento. Isso é uma tragédia, né? Isso é uma tragédia, né? Mas eu acho importante separar a maconha das outras drogas. É isso que a gente está questionando aqui, né? Eu acho que é importante separar, essa discussão, né? Porque drogas como a cocaína são drogas dose dependentes, né? O sujeito, quanto mais consome, mais ele precisa consumir. Sim. Ele cria um problema químico mesmo, né? A cannabis não é dose dependente, né? Ela é classificada como o usuário ele consegue controlar o desejo dele? A maconha vicia?
Sem dúvida, né? Ela Gente, libera a dopamina. 6% dos usuários de maconha tornam-se dependentes. Isso aí não tá em é discussão, né? científico. Não, o vício pode acontecer com jogo, com qualquer coisa. O vício, ele tem muito mais a ver com um aspecto educacional e de saúde pública geral do que com uma substância X ou Y. Se a gente for pegar pelo vício, o problema de drogas no Brasil é primeiro o álcool, depois antidepressivos, barbitúricos, drogas que você compra na drogaria. Boa parte da nossa terceira idade está viciada nesses remédios, entendeu? Que são um problema sério, né? Agora, o problema é o seguinte, quando a lei de repressão faz com que a violência contra as pessoas seja maior do que a própria droga, tem um problema. Aí é preciso ser pensado, né? Porque é isso que está acontecendo. Quando o senhor falou da Lei 11.343, achei perfeito a colocação. E os grandes problemas dela é a repercussão posterior na vida do sujeito. Porque o cara foi pego muitas vezes com um baseado e aí ele não vai poder prestar um concurso público, por exemplo. Quer dizer, ou no limite, se ele foi pego como traficante, né, numa situação lá X, ele vai ser posto na cadeia. Grande coisa para a saúde pública, para a saúde do sujeito ser preso na cadeia. Artigo 33, exatamente, a Lei 11.343, porque o artigo 33 é que cuida da criminalização, são 18 verbos, né? E determina que o traficante é entre 5 e 15 anos de reclusão. Então, está se procurando gradar a essa sentença, por exemplo. Se provar que o indivíduo está em pesquisa, eu estive há pouco tempo em Belo Horizonte, no Congresso americano, que foi convocado lá pelo Luiz Andrade. Então, está se imaginando isso. Por exemplo, se o indivíduo provar que ele é dependente, está traficando para poder usar a droga, ao invés de assaltar, o juiz pode fazer uma dosagem nessa pena, né? Então, o que está em pesquisa no artigo 33. Realmente, isso é verdade. Aqui em Santa Catarina, o juiz Rubens Roberto Cassara, se eu não me engano, ele já tem algumas sentenças proferidas, só que é mais ou menos isso que o senhor está dizendo. É diferenciar o pequeno, médio e grande traficante. É isso que eles querem fazer. Porque um outro dado que nós do Instituto da Cannabis, que assim, eu queria deixar outra coisa bem assim separada. O Instituto da Cannabis é como o Lucas falou, é um instituto, uma organização sem fins lucrativos que existe para a pesquisa dos diversos usos da cannabis. O recreativo, o medicinal, o industrial e recentemente na marcha a gente teve um cartaz que eu falei que eu ia falar, o uso ornamental também, por que não? Né? Da cannabis, enquanto planta, enquanto ornamento. Olha só. É um uso que se pode se fazer criatividade também. A criatividade. Mas só para pontuar isso, para diferenciar esses pequenos e médios traficantes, porque uma coisa que ocorre hoje em dia é o quê? Você pega um usuário de classe média alta, uma pessoa, né, enfim, que tem uma certa condição social, com 50, com 100 gramas de maconha, essa pessoa é enquadrada no artigo 16. Né? Hoje em dia, o que acontece? Você vai no Morro do 25, por exemplo, você pega um menino com 19 anos, com uma quantidade menor de maconha, ali na esquina, ele vai ser enquadrado no tráfico. Entendeu? Então, assim, é essa diferenciação que se vem buscando também na lei, né? Com relação a isso. Pessoal, eu preciso chamar um intervalo comercial. Daqui a pouco eu quero saber o seguinte, o que os familiares de vocês, o que os pais de vocês pensam a respeito das ideias que vocês representam, tá certo? Depois do intervalo, até já.